Fala galera, Sandro aqui e hoje a gente vai estar continuando a nossa série de vídeos sobre tópicos básicos do Java. A gente vai estar abordando hoje operadores. Então beleza, a gente pode iniciar aqui por uma parte mais conceitual. O Java ele disponibiliza diversos operadores para a gente estar podendo fazer algumas atividades dentro do código, como por exemplo operações matemáticas, validações lógicas, e esses operadores nos auxiliam nisso. A gente também aqui tem o operador ternário, que ele simplifica blocos de if para a gente, e tem alguns outros, como por exemplo o instance of, que eu não trouxe aqui, que basicamente ele verifica se determinado objeto é instância de determinada classe. Então a gente pode começar aqui pelo de atribuição, que a gente já viu ele ali nas aulas passadas, e a gente pode estar fazendo esse exemplo. Primeiro a gente vai estar dando uma refatoradinha aqui, onde eu vou criar um outro pacote, que vai ser o Basics, de Java Basics, e eu vou estar colocando primitives dentro dele. E a gente vai estar criando aqui uma pastinha chamada Operators. Oh, look at him. Operators, ok. Então, beleza. Vamos estar criando aqui nossa classe Operators. .java, e a gente vai estar colocando aqui nossos exemplos. A gente pode estar utilizando o snippet aqui do VS Code, que é o que cria o nosso public static void main, e a gente vai estar colocando o nosso bloquinho de código aqui agora. A gente pode estar dando um save, né, porque a gente mudou o pacote, e a gente já viu esse cara aqui anteriormente, que é o de atribuição. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui o valor inteiro igual a 10. Então, este carinha aqui é nosso operador de atribuição. Então a gente pode dar um salt aqui nesse cara, só para ver o valor inteiro. Então beleza, ele vai printar ali pra gente o 10. Então o operador de atribuição bem simples, não tem muitos mistérios. E a gente pode seguir aqui para os próximos. Aqui começa a ficar mais divertido, os operadores aritméticos. Então a gente consegue fazer todas as operações aritméticas básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, com o Java. Detalhe é salientar aqui que o operador de soma, ele com números ele efetivamente faz a soma, porém com strings ele concatena as strings. Eu não sou muito fã de concatenar strings com o operador de soma, eu prefiro utilizar um método que tem dentro do objeto string, que é o concat. Você consegue concatenar as strings de uma forma mais elegante, mas sinta-se à vontade de sair somando as strings aí. Então beleza, a gente pode fazer algum desses exemplos aqui de operações matemáticas, como por exemplo, int soma. Então a gente vai ter aqui nosso carinha, a gente pode estar utilizando ali, né, com as nossas variáveis. O ideal é que se utilize com as variáveis, né, até para o código ficar mais lógico. Muito difícil você sair fazendo um cálculo de dois números diretos, assim, né. Quando eu digo direto seria isso. Você não tem muito valor nisso aqui, né. Geralmente você vai estar querendo receber o valor informado pelo usuário e jogando ele dentro de uma variável. Então a gente tem soma, subtração e divisão. Então eu vou colocar aqui subtração, multi e div. Então a gente troca pelos seus respectivos operadores. Operador de subtração, operador de multiplicação e o operador de divisão. Que aqui a gente não vai dividir 10 dividido por 4, né? A gente vai dividir 10 por 2. Então a gente pode estar printando esses caras aqui agora. Então a gente vai só concatenar aqui com mais mesmo, porque os tipos primitivos a gente teria que transformar eles num objeto para daí ter esse método concat. Então a gente vai só utilizar aqui esses caras, subtração, multiplicação e divisão, para a gente estar printando os nossos respectivos valores aqui. Poderiam colocar o nome completo aí da variável, mas aqui para ganhar tempo eu só coloquei esses caras. Então esses são os nossos operadores. Então ele printou ali bonitinho 14, depois o menos 6, porque a gente fez 4 menos 10, e a multiplicação ali retornou 20 e a divisão 5. Então esses são os nossos operadores aritméticos. Então podemos seguir aqui para os operadores unários. Vale ressaltar que a gente tem mais um operador aqui dentro dos operadores aritméticos, que é o operador do resto, né? Então se a gente quer saber
o resto de uma divisão, a gente tem um operador que é o percentual ali, você pode descobrir o resto da divisão por qualquer número. Geralmente quando a gente quer encontrar números pares, a gente utiliza o resto da divisão por 2, né? Então, esse cara aqui vai retornar pra gente o resto da divisão por 2, por exemplo. Mas poderia ser por qualquer outro número, né? Resto da divisão. Então, se esse cara aqui retornar 0, é porque a divisão por 0, divisão de 10 por 2 retorna 0, né? Se a gente fizesse isso com um número que não é divisível por 2, o resto da divisão por 2 de 11 retorna 1. Então, basicamente, só para lembrar esse cara. E podemos seguir aqui para os operadores unários. Então, operadores unários, como o nome já bem diz, eles simplesmente utilizam um operador ali antes. Então, a gente tem esse cara aqui que é o mais, que ele adiciona um carinha, ele atribui mais 1 ao valor existente, né? Então, aqui no caso a gente tem o 10, mais, ele adiciona mais 1. Menos, ele subtrai 1. Então, a gente vai estar utilizando bastante no bloquinho do for, que a gente vai estar vendo mais pra frente, que se a gente pegar e pedir até aqui pro VS criar aqui o bloquinho do for pra gente, o for com index, ele utiliza esse mais na iteração dele, né? Então, para cada laço, ele vai lá e itera mais 1. Mas, como que ficaria esse cara aqui na prática? Salt, valor inteiro, e a gente vai adicionar esse valor. Então, o que vai acontecer aqui? É bem importante a gente se atentar a isso. Esse cara aqui, ele vai iterar depois do sysout. Então, ele vai adicionar mais 1 depois que eu fizer o print. E esse cara aqui é a mesma coisa. Então, como a gente viu ali na nossa doczinha, existe diferença da gente colocar depois do nome da variável e antes do nome da variável. O que ocorre aqui? Vamos só executar para a gente ver. Nossa expectativa seria que ele virasse 11, né? Já que ele está em 10. E o que acontece? Quando printa aqui o menos, ele está com o valor 11. Aí ele diminui para 10, né? Então, aqui nossa expectativa seria que fosse 11 e no de baixo seria que fosse 10. Só que o que acontece? Ele primeiro dá o print, depois ele adiciona o valor. Então, se ele tivesse aqui na frente, aí sim ele primeiro adicionaria, depois ele daria o print do sysout. Então, agora em vez de 10 e 11, vai ser mais vai para 11 e depois volta para 10 de novo. Então, beleza. Outro operador importante é o de negação. Então, a gente pode estar negando o valor booleano. Então, a gente pode ter esse cara aqui e negar determinado booleano. Igual a 10. Então, esse cara aqui é verdadeiro. Então, se a gente pegar esse bloquinho aqui e negar ele, essa condição, esse cara vai virar verdadeiro. Isso. Falso, né, no caso. Que o valor inteiro é igual a 10. Então, a negação do verdadeiro vira falso. Bem importante esse operador unário, você vai estar vendo um bloco de if ali que vai ter ele muito provavelmente. Temos aqui esse outro operador, que basicamente ele inverte o valor. Então, se é um número positivo, ele vira negativo e subtrai 1. Sim, eu trabalho há 3 anos e meio na área, eu nunca utilizei esse operador, mas saibam que ele existe. Beleza, podemos seguir aqui. De operadores unários, nós temos os operadores relacionais, onde aqui a gente consegue checar igualdade, checar desigualdade. Então, se alguma coisa não é igual, consegue checar se determinado valor é maior, menor ou igual, ou menor ou igual. E esse cara aqui não tem muito mistério também. Então, a gente pode estar fazendo alguns exemplos aqui dele, onde a gente pode pegar aqui só 2 exemplos principais que a gente já até estava fazendo ali, né? Esses caras aqui são nossos operadores relacionais. Então, é maior ou igual? É igual ou maior ou igual? Ou é diferente de? Aqui eu utilizo a fonte do Firecode, então ele não fica igual a gente esperaria ali, né? Mas isso aqui é um negação igual, né? Só para saberem aí, conseguirem se encontrar. Esse cara aqui é um maior ou igual. Então vamos ver. Não vou passar por todos ali, né? Porque são vários, mas não tem muito mistério nesse operador, nos operadores relacionais, né? Determinado valor 10 é menor que 2. Esse tipo de condição que a gente vai estar fazendo com esses operadores.
Então a gente pode estar seguindo aqui para o operador lógico e ternário. O operador lógico ele remete a gente lá à tabela verdade, onde o operador lógico E, todas as nossas condições que a gente está validando tem que ser verdadeira para tudo aquilo ser verdade, e diferentemente o OU, se apenas uma das condições for verdadeira, isso já atende a nossa condição. Então a gente pode fazer alguns exemplinhos aqui, por exemplo. Então a gente já sabe que o nosso querido amigo valor inteiro não é maior que 10. Então vamos fazer uma condição aqui inicialmente verdadeira e valor inteiro maior que 2, menor que 5. Então a gente sabe que a primeira condição é verdadeira, só que a segunda não é verdadeira. Então o que vai printar aqui? Vai printar falso, porque todas as condições têm que ser verdadeira para essa nossa condição toda ser verdadeira. Então a gente pode colocar esse cara num if para a gente já dar o exemplo do ternário. Mas basicamente a gente pode ver esse exemplinho aqui. Então ele não vai printar esse nosso amigo aqui daqui de dentro. Então Java passa reto e não sabe. Porém, se a gente vir aqui trocar por um ou seja, uma das nossas condições é verdade. Então, se a gente está utilizando o operador ou, pelo menos uma das nossas condições precisa ser verdadeira. A gente poderia ter 500 condições aqui, booleanas, mas se uma delas fosse verdadeira, tudo seria verdadeiro. Então, e a gente entra aí no nosso bloquinho ali e printaria o sysout. E a gente tem um outro carinha aqui, que é nosso querido operador ternário, que ele basicamente consegue reduzir esse bloquinho do if aí quando a gente precisa, por exemplo, jogar um valor dentro de uma variável. Fica um negócio bem menos verboso, né? Então a gente pode refazer todo esse bloco aqui de cima, jogando ele dentro de uma variável booleana, por exemplo. Isválido. Então a gente pode pegar esse cara aqui, ou isValor igual, e verificar isso. E como é que é a sintaxe do nosso operador ternário? Primeira condição, ou seja, essa aqui é a nossa condição. Uma interrogação, ou seja, a gente está perguntando para o Java e basicamente a gente tem a primeira condição verdadeira. Verdade. E depois o que ele vai fazer se não for. E dois pontos, o que ele vai fazer se for falso. Então, se nossa condição for verdadeira, estou tentando jogar dentro de um booleano, né? Vamos jogar aqui dentro de uma string e printar. Vamos deixar aqui o valor igual mesmo. Então, condição, interrogação, caso essa minha condição seja verdadeira, dois pontos, caso seja falso. Então a gente pode estar printando esse cara aqui. Tá. Beleza. Então sim, é verdade. O valor inteiro é igual a 10. Então a gente conseguiu reduzir todo... A gente poderia colocar esse bloco aqui para reduzir esse if a isso, mas geralmente quando a gente está trabalhando somente com uma condição, a gente pode estar refatorando, né? Mas a gente poderia já trocar aquele bloco inteiro ali do if pelo operador ternário. Então ele deixa um pouco menos verboso, né? E a gente não precisa estar fazendo esses bloquinhos simples de if else. Com o operador ternário a gente já consegue estar fazendo isso. Então, basicamente de todos os operadores é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.